Então vamos gravar o nosso encontro de hoje, já que estamos todas essas mulheradas maravilhosas aqui hoje. Deusas, bom dia! A meditação, ela acaba sendo um espaço onde a gente entra num estado de permissão para que a gente possa receber nutrição, para que a gente possa receber instrução, né? Então a gente fala, gostaria que Deus me guiasse, gostaria de ter um direcionamento, gostaria de um Já posicionamento comeu, já. e tudo mais. E aí o que acontece? A gente às vezes quer esse apoio do divino, do espiritual, mas a gente não silencia, né? Então, a meditação, ela é um espaço onde a gente vai começando a alargar a nossa comunicação com a fonte. Quanto mais eu me abro para receber, tem aquela frase, né? Eu peço para Deus, mas eu escuto Deus quando eu silencio. Então, a meditação, ela vai trazendo esse espaço para a gente. Então, eu não quero conduzir vocês para uma meditação, mas eu quero trazer alguns pontos de vista que são algumas coisas que eu venho meditado há um tempinho já, e que está tendo muitos efeitos maravilhosos dentro da minha vida, e por isso eu quero compartilhar com vocês, e muito mais para trazer esses pontos de vista mesmo, tá? Então vamos lá. O primeiro ponto de vista, tá? A meditação como uma oração. A meditação como uma oração. E aí eu quero desconstruir algumas coisas que a gente tem dentro de nós tão forte que às vezes a gente se esquece desses princípios. Então, o que Deus é? O que a gente sempre fala, né? Ele é onipresente, ele é onisciente e ele é onipotente. Então, se ele é onipresente, ele está em todo lugar. Portanto, ele já está, inclusive, em nós, né? Então, falar o que eu preciso. Eu vou trazer uma desconstrução bem diferente aqui para vocês, tá? Falar o que eu preciso, para quem já sabe, é meio que desnecessário. Faz sentido? Se ele está presente o tempo todo, se ele está comigo, se ele é onisciente, se ele tem se ele é o único poder, eu falar o que eu preciso, eu pedir o que eu preciso, faz sentido que é meio sem sentido? Porque ele já sabe de todas as minhas dificuldades. Vocês concordam com isso? Faz sentido isso para vocês? Tá. Por quê? O que que é a oração? É uma coisa que eu venho meditado bastante. Deus é tudo o que há. Nós estamos na mente de Deus e somos todos um. Qual que é o grande segredo, tá? Eu preciso reconhecer, e eu sempre falo isso, por isso que eu chamo a gente de deusa, né? Então, o que que é a identidade de deusa? É eu tomar posse desse poder para mim. Então, Deus me fez a imagem e semelhança dele, e ele está presente em mim, ele é o maior poder sobre mim, e ele conhece tudo sobre mim. Então, eu ativo essa identidade, eu tomo posse desse Deus dentro de mim. E para eu tomar posse, cada vez mais esses três pontos, por exemplo, que ele está presente o tempo todo, que ele sabe tudo o tempo todo e que ele é o maior poder, são três princípios que eu preciso me lembrar constantemente, porque é uma forma de reconhecer Deus dentro de mim e dentro da minha vida. Fez sentido aqui? E aí, como que eu recebo o reino de Deus? Porque o reino de Deus é a paz, é o amor, é a abundância, é a prosperidade, é a vida. Quanto mais eu estou em comunhão com Ele. Então, por exemplo, quando a gente começa a namorar, a gente tem a nossa vida. Então, eu tenho a minha vida, o parceiro tem a vida dele, são vidas separadas, nós nos conhecemos e a gente começa, dentro das nossas rotinas, a encontrar tempo
Primeiro, no comecinho, às vezes é uma vez por semana, vamos nos ver no final de semana, vamos nos ver a cada 15 dias, né? E aí o namoro, vamos ver mais uma vez na semana porque a saudade tá grande, e daqui a pouco se vê mais vezes, até que não aguenta, fala, a gente precisa morar junto, vamos casar, que eu quero estar com você todo santo dia. É isso, não é? Nesse sentido. O que que acontece? Eu tô reconhecendo Deus dessa maneira? Eu estou tendo esse relacionamento com Deus de invocar essa presença, mas reconhecendo que Ele é o maior poder, reconhecendo que Ele sabe de tudo, reconhecendo que Ele está presente em tudo, porque nós estamos na casa do Pai, nós nunca saímos de lá, né? Só que muitas vezes nós não reconhecemos que nós estamos lá. Então, este convite tem que ser consciente. É como se fosse um namoro com Deus mesmo. Então, assim, mas eu tenho dificuldade de meditar, eu tenho procrastinação, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, por isso que eu queria desconstruir. Quando a gente está apaixonado, quando a gente está começando a namorar, a gente começa a se esforçar para caber os dois dentro de uma rotina. Então, começa uma vez por semana e a gente vai, né? Poxa, tô com saudade, eu quero te ver de novo dentro de um namoro. Tô com saudade, então eu acho um tempinho para ligar para a pessoa. Eu me esforço para poder compartilhar a minha vida com o outro, porque aquilo me faz bem. Porque ali eu me sinto, né? Me sinto extasiada, me sinto animada, me sinto ouvida. Não sei quais são as coisas que você buscou dentro de um relacionamento, mas o maior relacionamento que a gente tem que ter é com Deus. Por quê? Porque dele vem todas as coisas. Né? Então, quando a gente começa a desconstruir e buscar nesse sentido, você não precisa mais se preocupar com procrastinação, porque você vai começar a reconhecer que ele já está presente todos os dias. E em forma de adoração, eu reservo um tempo do meu dia para ter consciência de que eu estou dando ouvido para essa voz. Fez sentido aqui? Porque ele está em mim, mais próximo do que a minha respiração, mais próximo do que os meus pés e as minhas mãos. Mas eu preciso silenciar para reconhecer este poder, esta consciência dentro de mim. Fez sentido aqui? Então, o espaço da meditação, e não é nenhuma profanação isso, tá? É esse namoro com Deus. A gente vai germinar essa semente e aqui eu vou trazer até um termo, para o nascimento do Cristo. Então eu começo esse namoro mesmo com Deus, para que germine essa semente dentro da minha consciência. E qual é essa semente? A semente que Deus já está dentro de mim, mas que eu ainda não reconheço todo esse poder dele. Fez sentido? Então, eu planto essas sementes da onisciência, da onipotência e da onipresença na minha consciência. E assim como um namoro, eu crio um tempo para me dedicar a cultivar essa semente, para que ela germine, para que ela floresça, para que ela dê frutos. Que é o quê? O nascimento da consciência de Cristo. Né? Então aí eu passo através da minha consciência, da consciência que Cristo vive em mim. Fez sentido aqui? Então, esse período que a gente vai fazer de oração, fez sentido agora? Olha que linda que é a oração, né? Então, é esse reconhecimento. E aí, eu não preciso pedir, porque eu sei que ele sabe das minhas necessidades. E aqui eu vou desconstruir mais uma coisa, tá? Seja feita a tua vontade. O que que acontece? Quando a gente está pedindo para Deus,
a gente está com algum julgamento de que as coisas não são como deveriam ser, né? Porque quando a gente vai pedir para Deus, a gente está pedindo geralmente uma intercessão, que ele intervenha em alguma coisa que eu discordo, que eu não aceito, que eu quero mais. Fez sentido aqui? Então, geralmente, quando a gente vai fazer uma oração, é porque eu não estou aceitando as coisas como elas são. E eu julgo que o que está acontecendo comigo não deveria estar acontecendo, deveria ser de uma outra maneira que eu quero escolher e determinar como seja essa maneira. Aí eu estou pedindo que seja feita a minha vontade. Fez sentido aqui? A minha vontade, muitas vezes, é a vontade do meu ego. E não a tua vontade, que é a vontade de Deus. Então, por exemplo, eu tô tirando de Deus quando eu faço uma oração pedindo essa intercessão, eu tô me desligando dele. Porque eu tô falando, olha, você não sabe o que você tá fazendo, então, por favor, tá aqui minha relação de pedido, porque isso que tá acontecendo na minha vida aqui, eu não quero não. Então, você corrige tudo aí para mim, tá? Porque essas coisas que você tá me mandando, você tá falando. Fez sentido aqui? Então, olha, a gente, ao invés da gente estar silenciando para conseguir compreender que as coisas que estão se manifestando, Deus é amor, Deus é plenitude, Deus é o bem maior, ou seja, tudo que está acontecendo ao meu redor faz parte de um plano divino. Ou eu não acredito que Deus seja onipresente, onisciente e onipotente. Faz sentido aqui? Então, ou eu tomo posse e começo a ter consciência de que se eu confio, e aí eu tenho que buscar corrigir a minha visão, porque se eu estou olhando para a situação e eu estou vendo que aquilo não me agrada, os meus olhos estão errados, porque ali tem um bem maior para mim. Sabe aquela coisa que muitas vezes acontece as coisas, a gente fica bravo, depois de um tempo a gente fala assim, foi o melhor que poderia ter acontecido, que bom que aconteceu aquilo, e eu não sabia o porquê. Por quê? Porque esse bem maior, ele vê muito mais do que nós. Pode falar, Ana. Tanto que a Bíblia fala, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes, a gente fica muito indignado quando a gente recebe um não de Deus ou quando Deus está em silêncio. Mas esse silêncio de Deus ou esse não de Deus, muitas vezes é para o nosso bem. A gente que ainda não tem essa capacidade de ver o que está acontecendo, passado, Além. presente e futuro. Mas Deus é onipresente, ele enxerga a gente como uma linha inteira e não pedaços. A gente está vendo só um pedaço e quer resolver. A gente quer a solução daquele pedaço, mas Mas ele sabe a história toda. A gente isso. não. Exatamente. E aí a gente fica ali orando, orando, pedindo essa correção dessa falha que a gente vê. E aí, o que que acontece? Se Deus é onisciente, onipotente, onipresente, ele nem escuta essa oração, porque ele não vai mudar o curso dele. Ele sabe o que é melhor para a gente do que a gente mesmo, né? E aí ele não vai nos atender. E aí, o que que acontece? Eu brigo com Deus, porque Deus não me ouviu, porque o que eu queria não deu certo, porque o que eu queria cocriar essa cocriação falhou, né? E na realidade, eu não consegui enxergar o contexto do todo. Fez sentido aqui? Então, eu queria trazer essa consciência, por quê? Porque a gente consegue, através da meditação, ser um momento para realmente ser sagrado, comungar desse poder maior dele, para que ele possa se expressar. Então, o que que a gente pode, dentro dessa oração, dessa meditação, desse tempo que eu começo a escolher estar na companhia de Deus,
O que que eu posso pedir? O que faz sentido eu pedir? Que a minha visão seja corrigida, que eu consiga silenciar para ouvir os planos dele, para que eu consiga ser direcionada para cumprir a vontade dele, que eu consiga ter uma aceitação e enxergar o bem maior da situação que eu não estou conseguindo enxergar. Fez sentido aqui? Então eu não vou brigar para a situação ser mudada, mas sim para corrigir a minha visão. O que que eu não estou enxergando aqui, pai? Me mostra. Entendi que isso é a tua vontade. Tem alguma coisa aqui. Me capacite a enxergar a tua vontade. Me mostre através da visão de Cristo a tua visão para mim. Por quê? Porque isso vai me confortar. Porque eu vou cada vez tendo mais consciência das três sementes que eu coloquei para germinar: onisciência, onipresença e onipotência. Então, eu sinto um desconforto, eu me lembro, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe o que ele está fazendo. Eu, na minha pequenez, que estou querendo tirar o poder de Deus e querer fazer as coisas sozinha na força, tá? E aí a gente entra num estado de o reino é receber as graças de Deus. Viver sobre a graça de Deus. Eu achei isso tão lindo. Eu tô toda bíblica, né? Tô toda. Ai, ai. E receber as graças de Deus é, quando a gente olha para os passarinhos, quando a gente olha para a natureza, eles não se esforçam para receber a abundância, eles não se esforçam para receber a plenitude, porque já é natural, já é por direito. Mas eles não estão brigando com Deus, falando: ó, você colocou uma gota a mais naquela folha do que nessa, viu? Deixa eu te. Presta atenção aqui, Papai do Céu. Você mandou chuva nela lá, eu quero mais chuva aqui para mim. Como assim, né? Você deu, ó, não tá certo o que você tá fazendo. A natureza não tá brigando com ele, falando que o que ele tá fazendo tá certo ou errado. E aí ela recebe essa prosperidade. Por quê? Porque é o fluxo natural. É o fluxo natural quando a gente está nesse alinhamento com a fonte. Então, isso foi uma coisa, uma percepção que tudo que eu venho estudando ficou muito claro. Eu tô, tem a raiz da planta, da árvore, né? O que que acontece? A gente, com toda essa nhaca de achar que o galho deveria vir para cá, a gente está tentando forçar o galho, e aí a gente cessa aquela nutrição. Então, a gente está ali brigando, fazendo oração, 15 dias, 21 dias de Ho'oponopono, 40 dias de não sei o quê, brigando por uma coisa que não é nossa. Se não veio, se eu não fui atendida, se aquilo não se aconteceu ainda na minha vida, é porque eu ainda não estou no estado de graça para aquilo, ou aquilo não faz parte do meu bem maior. Fez sentido aqui? Então eu passo a ter outros olhos e eu passo a realmente buscar a relação com ele, porque ele me dá o presente que ele quer. Quantas coisas a gente recebe de Deus que a gente não esperava? E quando a gente recebe, é muito melhor do que muitas coisas que a gente já havia pedido. Sabe aquelas coisas inesperadas? Você fala assim, meu Deus, de onde surgiu isso daqui? Né? Nem como criei, não pensei sobre isso e aconteceu. É tão maravilhoso porque a gente vê um milagre operando. Ele atendeu uma necessidade que a gente nem sabia que tinha, né? Então ele manda uma coisa que é para o nosso bem maior. Essa coisa vem num estado de contentamento maravilhoso. Então, aqui eu não busco na oração uma barganha com Deus. Eu não vou buscar estar consciente dele para barganhar, mas eu vou começar a repousar na confiança de que ele é onipresente, onisciente e onipotente. Fez sentido aqui? Então eu escolho entrar nesse repouso. Eu escolho
entregar o meu coração para limpar essas visões distorcidas que eu tenho, né? Porque quando a gente olha essa linha, que nem a Ana falou, quando a gente tem essa percepção, a gente vê que cada uma das coisas, as frustrações que a gente viveu, quando a gente olha para trás, a gente consegue enxergar os aprendizados que elas trouxeram. Então a gente vê que elas foram importantes. Eu fiquei brigando com a vida. Eu fiquei brigando com Deus, né? Mas aquilo me trouxe um aprendizado muito grande. E aí eu vou soltando essa necessidade. Foi muito legal, porque assim, o meu livre, eu pensei muito sobre isso, tá? Eu gostaria até de pontos aí. O meu livre-arbítrio é escolher conscientemente entregar na confiança a minha vida a Deus. Fez sentido aqui? Então eu tenho o livre-arbítrio. Eu posso entregar as minhas mãos na confiança de que Deus cuida, de que Deus provê, de que Ele me guia, ou eu posso ficar ali me matando, brigando com Ele, falando que o que Ele está fazendo está errado. Sabe quando a criança vai estar fazendo alguma coisa e você fala assim, minha filha, nossa, às vezes a Thalita tá fazendo um trem, você fala assim, não vai, sabe? Ela tá tentando encaixar um negócio que não encaixa. E eu fico ali, e ela se debatendo, e chora, e nervosa, e nervosa, e nervosa. Eu olho para aquilo e falo assim, sou eu, né, Deus? Eu penso, sabe assim? Sou eu brigando com o Senhor, né? Pedindo as coisas, e não tô vendo que o trem não tá encaixando. E o que que eu faço como mãe? Eu olho, vou fazer o quê? Vou retirar, ela vai ficar mais irritada, né? Então, a hora que ela, mamãe, não deu certo, eu, não deu, né, filha? Vamos tentar uma outra coisa aqui para te alegrar, sabe? Então a gente começa a repousar nisso. E aí a nossa oração, ela vem muito quando eu reconheço essa onipresença, essa onisciência e essa onipotência. Se Deus é tudo, eu busco a contemplação. O que que é a contemplação? É esse momento de adoração, de eu perceber que Deus é a vida e escolher ver a vida em tudo e em todos. Porque esse é o mistério de Deus. A flor cresce naturalmente, mas a gente sabe que tem uma força dentro dela que faz com que ela germine, que a semente se transforme numa mangueira gigante e dê frutos. Tem uma força que trabalha, que opera incessantemente, que é a vida. E essa vida é a mesma que está dentro de nós. Então, quanto mais eu busco contemplar uma gravidez, você sabe que o neném está ali e que depois de 9 meses ele vai sair. Você precisa fazer alguma coisa? Olha como é perfeito. Entendeu? Então, dentro da nossa pequenez, a gente quer fazer as coisas, mas a gente se esquece o quanto esta força já está presente em tudo, e muitas vezes o que nos impede a plenitude é não reconhecer que existe essa força. Então, a minha oração passa a ser buscar olhar lugares onde tem essa expressão da vida, que é em tudo, e reconhecer essa expressão divina. Porque eu vou treinando o meu olhar para ver essa força. E aí, poxa, é verdade da gravidez. Aí eu medito uma semana sobre essa força. Você toma essa consciência para dentro de você, que ele faz tudo, que o teu corpo fez tudo, que ele fez o teu corpo perfeito para gestar uma criança. E aí você para dilatar para o parto, né? Então você começa a ver essa perfeição dessa força, e quanto mais você pausa momentos para esta contemplação, mas você começa a reconhecer tudo isso e, consequentemente, você vai confiar. Por que que você casa? Porque em algum momento você confiou. Você admirou o teu parceiro, você quis estar mais presente, e como que você foi criando essa admiração? Com os momentos que você separou do teu tempo para ter encontros. Então, foi o namoro, foi o noivado, né? Então, você começa a escolher
doar a sua vida, escolher partilhar a sua vida. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Fez sentido tudo isso? Desmistifiquei bastante coisa da oração, porque às vezes a gente está ali pedindo, 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 e se a gente contempla, a gente começa a ter consciência de que tudo isso está funcionando para mim também. Eu que ainda não tenho olhos para perceber. Então, que seja corrigido os meus olhos para eu enxergar como eu estou enxergando lá fora, eu enxergar tudo isso dentro da minha vida. Porque aí eu começo a sair da minha pequenez, da limitação, de uma dificuldade que eu vejo aqui, que na realidade é uma não aceitação das coisas como são. Então eu passo a ter uma aceitação e através da aceitação eu sigo o fluxo. Porque a não aceitação gera o apego. Eu estou resistindo, eu estou apegada a alguma condição anterior e eu não sigo o fluxo, eu não deixo o fluxo seguir. Então eu começo a soltar esse apego porque eu tenho confiança no próximo degrau que Deus está me levando, porque a minha vida continua. Então eu começo a confiar, mas aí um confiar muito maior, porque eu começo a ter consciência do porquê eu estou confiando. Fez sentido aqui? Então eu começo a me entregar mais e mais, né? A renunciar às minhas vontades para que seja feita a sua vontade. Bonito. Não sei se vocês gostaram, mas eu. Muito legal, Pri. A gente fala muito assim, ter essa intimidade com Deus, né? Intimidade não é só coisa de casal, intimidade não é só coisa de quem tem segredo. Intimidade é você estar perto daquela pessoa. E como que você está perto de Deus? Às vezes me pego nos momentos mais bobos do mundo, né? Hoje, 6h15 da manhã, minha cachorrinha pequenininha estava lá lambendo a minha cara e com o brinquedo, querendo brincar, querendo. Sabe aquele momento assim de, poxa, eu só queria dormir mais meia hora e eu ia brigar com ela, eu ia guardar o brinquedo. Eu falei, cara, não, ela só precisa da minha atenção. Eu levantei com ela e vim brincar. E, sabe, falei assim, meu Deus, como Deus é bom comigo. Porque até um bichinho que me acorda mais cedo, porque daí eu me organizei mais cedo, eu tomei banho, levei eles para a creche, eu coloquei a roupa na máquina, já antecipei várias coisas do meu dia que outros dias eu não estava conseguindo fazer, né? Então, até nisso, eu falei assim: olha, Deus, obrigado, porque eu tenho essa cachorrinha sarninha, mas é minha. São momentos de intimidade pequenos com Deus. Às vezes, assim, você ir tomar um banho, uma velinha acesa, luz apagada, fecha o teu olho embaixo do chuveiro, agradece a Deus a sensação da água, o tato, o olfato, coisas pequenas do dia a dia que a gente vai esquecendo A de gente dar vai valor. esquecendo. A gente vai esquecendo de dar valor. A gente olha muito assim, eu queria isso, mas Deus não me deu. Eu queria fazer tal coisa, mas não deu certo. Eu tropecei aqui e Deus não me ajudou naquela hora, né? A gente é muito bom até em julgar Deus, Sim, né? Mas aí a gente não vê o todo, a gente não olha o todo, sabe? E a gente tem que aprender a respeitar mais esse todo na nossa vida. Às vezes não é porque você está estagnada, que você não conseguiu aquilo que você queria, que você está perdida. Não é, é que você ainda não encontrou o ponto de conexão de tudo isso. E isso você só vai conseguir tendo intimidade com o teu todo. Quando você falou da árvore, né? É muito incrível quando a gente estuda um pouquinho, né, sobre agronegócio, agrobusiness e tal. O que que as plantas fazem embaixo da terra? Não sei se vocês já viram aquele filme Avatar, o primeiro, sim, raízes se conectavam por baixo, sim. as plantas são capazes de fazer a mesma coisa. Se uma está desenvolvendo um fungo que está com falta de algum mineral, alguma coisa, e outra planta tem, elas passam por baixo da raiz uma para outra. Elas se autodefendem, por isso que a diversidade entre elas é tão importante. E assim somos nós conectados com Deus. Um vai entender mais de finança, um vai entender mais de sentimentos, um vai entender um pouquinho mais psicologia, um vai entender um pouquinho mais maternidade, outros não têm filho, mas aí tem questão de relacionamento, outros não têm isso, tem... E assim é essa diversidade, e a gente tem que se conectar. Mas o solo é um só, é Deus. E é ali que a gente tem que se alimentar. Se a gente estiver solto, nada flui.
Perfeito, perfeito. E aí eu queria trazer para vocês essa visão, porque eu repousei bastante, meditei bastante sobre tudo isso. Que às vezes a gente está ali, né? Ah, eu vou fazer 21 dias para realizar tal coisa, eu vou fazer a visualização para realizar tal coisa, sabe? E aí me veio muito essa teimosia, né? E eu a teimosia da gente querer que as coisas sejam como a gente quer e não ter essa preciosidade de começar a enxergar o todo, né? Então, a gente está ali batendo o pé muitas vezes em algumas situações e sendo egoístas mesmo, né? Olhando somente para o meu umbigo e não vendo o contexto geral da situação. Então, eu achei tão lindo tudo isso, e são coisas que eu venho meditando antes de trazer para vocês, inclusive, mas que vão trazendo o quê? Aquele coração quentinho que a gente busca, porque o que a gente mais quer é sempre esse coração quentinho, essa segurança de que eu tô cuidada, a segurança de que eu tô protegida, a segurança de que tudo flui para um bem maior. Então, eu preciso buscar conscientemente ver essas coisas para que elas se expandam dentro da minha vida, né? Então, eu lembro a todo tempo, acontecem as coisas no meu dia, opa, estou brigando com a vida. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Só existe um poder, ele sabe de tudo e ele está presente aqui. Então, eu vou começando a olhar de outra forma para as situações. Deus, corrige minha visão aqui. Eu não tô brigando aqui, corrige minha visão. Corrige minha visão que eu não entendi direito essa parada aqui. Então, me mostra que como que eu posso enxergar isso de uma forma que eu entre na aceitação e eu saia da resistência, né? Do apego de querer controlar as coisas, de achar que. E foi muito legal, porque eu falei assim: Deus, tira meu livre-arbítrio, eu tô te entregando ele. Meu livre-arbítrio descobriu o que fazer. Toma, tira tua mão. Eu não decido mais nada. Deixa você. É mais fácil, né? Mas não, a plantinha faz isso, o Sim, eu já passarinho fiz faz isso. isso. Tira, Falei, Deus, ai, tira de mim, não quero só decidir vai. mais nada, não. Aceito o meu dia. E é muito legal, porque realmente, tipo, eu aceito o meu dia. É o pão nosso de cada dia, e aí você pode ter as experiências dos milagres todos os dias, porque ele sabe de tudo, né? Então, sabe aquele momento que assim, que às vezes a criança tá brigando porque quer uma coisa, e o pai chega e traz uma outra, e traz um agrado. A gente que é pai e mãe, a gente sabe que a gente faz agrados sem o filho pedir. E por que se a gente faz humaninhos com tantos BO, a gente já tem esse instinto natural de fazer a mais pequenininho a gente achar que ele não faz, entende? É que às vezes a gente está lá, né, brigando na não aceitação, na resistência, e aí a gente fica cego, né? Que aí a gente não consegue, porque a gente está tão focado lá que queria que tal coisa acontecesse, né? Então eu tô naquela briga mental ali que eu não passa despercebido todas as outras coisas que estão acontecendo ao meu redor. Então, eu não tenho olhos para ver nada do que está acontecendo de bom, porque eu estou tão focada lá em achar que aquilo ali tinha que acontecer, que eu não vejo o todo ao meu redor. Mas eu adorei. Eu falei, pai, estou todo dia entregando meu livre-arbítrio para ele. Falei, tira, tira, não quero, não quero, não quero mais meu livre-arbítrio. Estou usando ele, entregando para você. Estou usando ele, te entregando minha vida nas tuas mãos, faz o que você quer, ó, fica à vontade, tá aqui, ó, mente, corpo, espírito, ao teu dispor, usa, Mas esse usa. é o maior desafio para grande parte das pessoas, Pri. É essa entrega, entendeu? Porque não é um conformismo. Não é, ai, vou cruzar os braços e ficar aqui, tá bom. Não, não, Bem pelo contrário. É ex- você encarar o que vem sem questionar. sem É questionar, encarar o que vem sem duvidar, exatamente. né? Eu tenho uma pessoa próxima a mim, você sabe de quem que eu tô falando? Perdeu casa, perdeu emprego,
ontem perdeu o registro de trabalho dela. Essa pessoa tá simplesmente assim, ó, meu mundo caiu, eu não tenho mais chão. Eu falei para ela, bem aquilo que a gente ouviu ontem de manhã, do chão não passa. Levanta e caminha, do chão não passa. Ah, mas por que tudo isso está acontecendo comigo? Deus está bravo comigo? Não, é porque tu estava no caminho errado. Agora tu vai achar o teu caminho. E faz do jeito certo. Ela, mas levou 10 anos para entender. Pois é, tem gente que leva 10 anos, tem gente que Tem leva gente que leva 10 meses, 30, tem gente que leva passa a 50. vida inteira e não cai a ficha. E você sabe que esse negócio do caiu, né? Do caiu, foi bem engraçado, porque me veio na meditação também isso, né? Que quando essas coisas acontecem é porque o caminho era o que eu tava me esforçando para trilhar aquele caminho, mas que aquele não era o meu. Entendeu? Isso também ficou muito assim para mim, sabe? Quando eu tenho que fazer esse força, eu tô na força, não é meu. Olha, amiga, eu passei 2 anos em jejum, oração, levantar às 3 da manhã, pedindo para Deus para salvar meu casamento, pedindo para Deus para reajustar, pedindo para Deus para fechar as brechas, pedindo para. Quando eu falei, Deus, seja feito o que você quiser. E ele me deu um baita de um livramento. Depois eu fui ver o tamanho da bronca. Sabe? Então é assim, por mais que a gente às vezes queira, a gente faça a nossa parte, a gente acha que a gente está fazendo o caminho certo, às vezes não é. Às vezes E não é. vai realmente de parar, perceber, ouvir. E uma coisa que me chama muito atenção é esse parar, perceber e ouvir, porque para as pessoas isso traz uma. Cada um tem uma maneira de sentir diferente, né? Então, as pessoas que fazem a meditação, que entram realmente nesse estado de paz, que entram nesse realmente tranquilidade dos pensamentos, que tu vai medir até a pressão da pessoa, tá lá 8/2, eu acho, né? De tão zen que elas ficam. É, elas têm essa conexão, algumas falam que ouvem a Deus, outras falam que sentem uma paz, outras falam que sentem um alívio nos ombros. E como que você vai descobrir essa resposta em você? Praticando, amiga. Praticando. É igual aprender a andar, né? Tem gente que fala assim, nossa, você já deu tanta cabeçada, você continua acreditando em Deus, você continua acreditando nessas coisas. Mas claro, quantas vezes eu caí de bicicleta para aprender a andar? Tem que continuar tentando. Eu acho, e é muito isso, né? A bicicleta você vai até conseguir. Até Esse conseguir. conversar com Deus, a gente se para no caminho, faz uma semana e para, faz 2 semanas, para. Aí eu fiz uma semana de meditação, aí eu fiz um ciclo de 21 dias de limpeza de não sei o quê. E para, e para, e para. Não estabelece esse vínculo, porque o que é muito legal é, tem o nascimento de Cristo. Você plantou a semente no solo fértil, você acessa a consciência crística, você tem o processo de iluminação. Então, cara, você tem o processo do despertar. Por que não? Por que que eu tenho que ficar me debatendo? Entende? Então, assim, eu me debato 10, 20, 30, 40, 50 anos porque eu não parei para estabelecer essa conexão até ela acontecer. E também tem outra, né, Pri? Dependendo da planta, a gente planta a semente e nunca vai ver o fruto, né? É outra geração que vai ver o fruto. Então, às vezes, toda essa intimidade que a gente está gerando e de repente a gente não está tendo resposta, mas a gente está plantando no coração dos nossos filhos, no coração dos nossos sobrinhos, no coração dos nossos netos, são coisas que talvez a gente não vai conseguir ver, mas que a gente está plantando. Esse relacionamento afeta todos à nossa volta, né? Afeta, afeta. Mas principalmente a nós, porque tem a transformação. Né? Você pode não ouvir a Deus, mas as coisas ao teu redor começam a se transformar, que você tem plena consciência de que você está nesse direcionamento. Né? Porque às vezes não é uma semana, às vezes não são duas, mas os ajustes eles vêm naturalmente, porque você está entregando conscientemente a sua vida ali,
né? Exato. Então você para, Pai, tô te entregando aqui, corrige a minha visão. Então esse momento é o momento que eu abro o meu templo sagrado para contemplar Deus. Então eu começo a incluir ele dentro da minha vida e aí não tem como não perceber os resultados dessa inclusão, né? Você começa a namorar com alguém, não tem como você perceber que não tá a pessoa ali. Você vê os resultados, você colhe os benefícios, você colhe os frutos de tudo isso, né? Então essa contribuição aí. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Era muito mais do que trazer um caminho de meditação, do que trazer quais palavras usar, quais deixar de usar, mas trazer isso de entregar o teu coração, confiar nessa força, né? Depois, se vocês quiserem pesquisar a palavra onipresente, onisciente e onipotente, a gente fala muito de luz e sombras, luz e trevas, e não sei o que, não sei o que lá. Se eu estou dizendo que ele é onipotente, ele é o poder maior. Então não tem nada abaixo, acima dele, né? Então a luz e sombras, essa dualidade que a gente fala do mundo, da matéria, ele está abaixo de Deus. Né? O Deus tem um poder sobre isso, é onipotente, não existe poder maior. Então eu preciso entender o princípio da palavra para que eu possa corrigir a minha visão. Então, se eu estou com medo de alguma coisa, eu não estou repousando nessa onipotência de Deus que está onipresente em mim, que é onisciente de tudo. Então, eu busco essas três sementes o tempo todo, e aí eu começo a enxergar isso. Eu falo, não, cara, aqui tem, eu confio nessa força que é onipresente, onisciente, onipotente. Então, eu estou no trilho certo. Faz sentido aqui? Não sei se eu consegui trazer esse fechamento. Então, o tempo todo aconteceu algo. Não, pera, Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Corrige isso para mim. Corrige a minha visão sobre isso, né? Corrige os meus olhos sobre isso. Por que também dos olhos? Quando a gente está bravo, quantas vezes você saiu procurar alguma coisa, na hora que você está nervoso, você não acha? E você acalma. O negócio estava ali na sua cara, que se fosse uma cobra, tinha te picado. Então, as nossas emoções afetam e alteram os nossos sentidos. E isso é natural por conta dos princípios necessários para a sobrevivência. Então, se eu estou lutando com um leão, o meu foco, ele é reduzido, né? Para quê? Para que eu não me distraia com as outras coisas. Então, o nosso corpo tem respostas biológicas para cada emoção para que a gente dê foco para determinadas coisas, tá? Então, as emoções, elas alteram os meus sentidos todos, não é só a visão. Mas aí eu peço para Deus corrigir a minha visão, né? Essa minha visão, vou trazer aqui, não é a visão dos olhos físicos que eu falo para corrigir a minha visão, é a visão além de tudo isso, tá? Que é para trazer essa consciência da consciência de Deus mesmo para a gente, tá? Acho que só explicar essa parte aqui. Porque quando a gente tá nervoso, a gente não enxerga nada. Fica cega. Cega! Todo escuro aqui, ó. Não vejo, não vejo, não vejo, não vejo. Vocês querem trazer alguma coisa a mais? Não, dona Rose? Só eu falei hoje. Só Só tô pra ouvir. a Ana vai falar. A outra Ana vai falar também. Pode falar, Ana. Não tem nada a falar, não, tô só ouvindo. Tá só ouvindo também? Só, então só eu e a Ana. Eu e a outra Ana falamos bastante hoje. Posso tirar uma foto? Nossas? Nossa. Gente. Fotos, fotos, fotos. 1, 2, 3 e. Peraí, eu vou fazer melhor. Vou falar bom dia. Bom dia! Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Ó, quanta mulherada linda, maravilhosa. Ó, ó, bom dia! Fazer videozinho, né? Foto nesse fica lá tudo assim. Ai, peraí, deixa eu voltar o fone, que senão. Ai, meninas, quero agradecer vocês pela presença, pelo encontro. Espero ter trazido um repouso no coração de vocês, tá?
quanto mais a gente busca esse caminho, mais ele se abre para a gente também. E aí a gente vai percebendo como muitas vezes a gente aprendeu de formas distorcidas, né? Aprendeu muitas vezes com quem às vezes não tinha esse caminho forte e estabelecido, e aí a gente fica cego tentando por um caminho que também não é. Então é legal a gente vai compartilhando, porque a gente pode experimentar, testar e validar se aquilo funciona para mim. Então eu começo aí uma série, vou fazer ainda meditação, vou entregando desse jeito, eu consigo verificar se isso está funcionando, né? Eu consigo verificar se eu estou tendo mais paz no meu dia, se eu estou me sentindo mais completa no meu dia, se eu estou me sentindo mais amada, se eu estou me sentindo mais nutrida, porque qual que é a quais são os frutos desse relacionamento? Quando a gente começa a namorar, a gente já começa a se sentir bem, né? Ai, que gostoso, eu vou ver a pessoa. Então, quando eu começo a entregar toda a minha vida nessa confiança, eu também começo a me sentir bem. Faz sentido aqui? Então, às vezes vai demorar um pouquinho para as coisas no mundo material aparecerem, mas internamente eu começo a sentir esta confiança, independente se eu esteja ouvindo as vozes de Deus ou não, tá? Mas eu começo a falar assim, cara, ai, fiquei levinha, ai, foi gostosinho, ai, que delicinha. E aí eu escolho mais vezes, tá? Sugestão: reserve um tempinho maior para uma meditação um pouquinho mais longa, essa contemplação. E durante o dia, escolha fazer 2, 3, 4 pausas de 5 minutinhos no teu dia, né? Para você conscientemente pensa, eu acho que eu gostei desse exemplo do namorado, porque pensa assim, cara, a hora que você tá começando a namorar, você vai lá mandar uma mensagenzinha, deixa eu ver como é que tá, né? Deixa eu dar uma, aí a gente fala assim, deixa eu dar uma adubada ali. Então, bora dar uma adubada no seu relacionamento com Deus. Vamos botar essa sementinha para germinar, mas para isso a gente precisa cultivá-la com amor e com a entrega e com a renúncia, né? Então, ai, falei pra caramba. Beijo, meninas! Beijo, amo Beijo, vocês. lindas. Fiquem com Beijo, Deus. meninas. Beijo, Tchau. tchau.